Abra sua Bíblia mais uma vez para a nossa meditação nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo de número 40. Êxodo, capítulo de número 40. Nós estamos no último capítulo do livro de Êxodo. E isso significa que muita água já passou debaixo da ponte. Muitas coisas boas aconteceram nessa trajetória desde a saída do Egito até aqui. Mas aconteceu também morte. Nesse período, até esse capítulo de número 40, houve um momento em que Israel fez um bezerro de ouro, na ausência de Moisés, que estava no monte ali 40 dias, recebendo as instruções de Deus para o povo. E a narrativa diz que o povo fez o bezerro de ouro e atribuiu a saída do Egito a esse bezerro. Moisés desce, quando Moisés desceu do monte, viu aquela situação, ele não agradou. Quebrou as tábuas, tocou fogo no bezerro de ouro. A situação até aqui teve os seus momentos altos e baixos na vida desse povo. Agora, presta atenção, por favor, entre os versos de número 34 aos versos de número 38, como Moisés termina esse último capítulo. É um negócio assim surpreendente. Verso de número 34, capítulo de número 40, até o verso de número 38. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel. Em todas as suas jornadas. Olha como ele termina o último capítulo, o último versículo e a última frase desse livro. Em todas as suas jornadas. Podemos repetir isso juntos? Em todas as suas jornadas. Vamos repetir mais uma vez? Em todas as suas jornadas. Então, uma nota aí para você não esquecer. Eu estou na sua jornada. Você não está sozinho. Eu estou na sua jornada.
E é interessante a expressão que ele usa aqui, casa de Israel. Eu estou na jornada de cada casa. Eu estou na jornada de cada crente. Eu estou na jornada de cada servo. Eu estou na jornada de cada discípulo. Eu estou na sua jornada. A jornada só estava começando, meu irmão. E Deus já estava dizendo para o povo, adiantando para eles: eu vou estar presente em todas as suas jornadas. A palavra êxodo significa saída ou partida, gente. Esse é o significado da palavra. Mas o que é o êxodo? O êxodo é a saída de um povo ou de uma multidão, de um país ou de uma região. Alguns comentaristas usam a expressão emigração. O livro de Êxodo nos traz um relato da libertação de Israel do cativeiro babilônico, ou do cativeiro egípcio, e a sua preparação para herdar a terra prometida como um povo do convênio do Senhor. Deus sempre disse para Moisés: eu sou com a sua jornada, Moisés. Quando você vai lá para Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1, diz o texto que Moisés, ele apacentava o rebanho do seu sogro, chamado Jetro, sacerdote de Midian. A Bíblia diz que, naquele momento, Deus aparece a Moisés, há um encontro com Deus. Então, Deus diz assim para Moisés: você vai ao Egito, e eu vou na sua jornada. Você vai a Arão, e eu vou na sua jornada. Você vai aos anciãos de Israel, e eu vou na sua jornada. Você vai ao povo de Israel, e eu vou na sua jornada. Você vai a Faraó, e eu vou na sua jornada. Eu vou tirar o povo do Egito, da escravidão de 430 anos, e eu vou nessa jornada. Deus sempre deixou claro para Moisés que estaria com ele em todas as suas jornadas. Mas essa é a primeira vez que Deus se dirige ao povo. Nesse verso de número 38, quando ele diz assim: para toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Agora é para o povo. Antes de Deus, gente, dizer que estaria presente em todas as suas jornadas, primeiro ele estava. A ação de Deus sempre precede as suas palavras. A prática precede a teoria. Geralmente a gente primeiro ensina e depois leva o cidadão para a prática. Primeiro Deus faz e depois Deus, ele ensina. A Bíblia diz que primeiro Jesus encarnou e depois ensinou a igreja que deveria encarnar na sociedade. Primeiro a Bíblia diz que Jesus morreu e depois Paulo vai escrever a carta aos Romanos, lá no capítulo 5, e diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João vai dizer no capítulo 3 do seu Evangelho, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, antes de Deus dizer que ama, primeiro ele demonstrou o seu amor. Então, antes de Deus dizer assim para Israel, nesse final do livro, eu estou em todas as suas jornadas, Deus já estava em todas as jornadas desse povo. Quando veio as pragas, e a última praga
morrer todos os filhos ou todos os primogênitos dos egípcios. Mas Deus estava na jornada de Israel e nenhum dos filhos de Israel morreu. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele mesmo abriu o mar. O seu anjo foi à frente e Deus foi com aquele povo naquela jornada. 3 dias depois, eles estão no deserto, para numa região conhecida como Mara. Havia águas e águas amargas, e o povo começou a murmurar, porque não tinha água para beber. Então Deus disse a Moisés: está vendo aquela árvore? E a Bíblia diz que Moisés cortou a árvore, jogou a árvore na água, e a água que era amarga se tornou água doce. Eu estou na sua jornada. Quando não havia pão, e não havia o que comer, eles começaram a murmurar e se lembravam das comidas que haviam lá naquela época que eles eram escravos. Lembrava das panelas. E a Bíblia diz que Deus trouxe o pão do céu e trouxe carne do céu. Eu estou na sua jornada. Quando ele sai dessa região, vai para Refidim, um outro deserto, novamente não tem água. E eles começam a murmurar. Então Deus diz para Moisés, mandou ferir a rocha e saiu água da rocha. Eu estou na sua jornada. Deus sempre mostrou na prática que sempre esteve na jornada do seu povo. Mas aqui Ele está falando. Ele está dizendo ao povo: eu vou estar em todas as suas jornadas. Mas antes sempre eu estive nas suas jornadas. Olha, meu querido, quando sei que Deus, Ele está na minha jornada. Porque o texto ele vai dizer assim: à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu estou na sua jornada. Seja qual for, eu estou na sua jornada. A questão é, como eu sei que Deus está na minha jornada? Vamos lá, por favor. Veja o verso de número 36 e o verso de número 37. Verso 36 diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Sabe quando eu sei que Deus está na minha jornada? Quando Deus está guiando a minha vida. Quando a nuvem se levantava, eles desmontavam o acampamento e caminhavam. Quando a nuvem parava, eles montavam o acampamento deles. Se a nuvem se levantava, eles caminhavam. Se a nuvem parava, eles paravam. É interessante esse detalhe. Você não vai ver em nenhum momento a nuvem parada e eles querendo caminhar, ou a nuvem caminhando e eles parados. Todas as vezes que a nuvem parava, eles paravam também, não caminhavam. E todas as vezes em que a nuvem se levantava e começava a caminhar, eles também caminhavam. Por isso eu sei quando Deus está na minha jornada, quando Deus está guiando a minha vida, meu querido. A maior evidência de Deus na minha jornada não são apenas os frutos do Espírito relatado no livro de Gálatas, mas a certeza de que Deus está me guiando na minha jornada. Sabe o que Jesus disse? Ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
eu as conheço, e elas o quê? Me seguem. Eu estou na sua jornada. Como é que eu sei que Deus está na minha jornada? Quando Deus está guiando a minha vida. Se Deus não está guiando a minha vida, meu querido, eu preciso parar para pensar, meu Deus do céu, será que essa jornada que eu estou indo está valendo a pena? Veja a expressão que aparece aí, caminhavam. Não é opcional. Caminhavam traz o sentido de andar em determinada direção. A conjugação verbal na gramática da língua portuguesa traz o sentido de indicativo. Deus está indicando por onde Israel deve andar. Portanto, não é opcional. Não tem a ver com questão emocional. Não tem a ver com a questão do sentimento. Pois hoje eu estou sentindo que eu preciso ler a Bíblia. Não, hoje eu estou sentindo que eu preciso orar. Hoje eu estou sentindo que eu preciso ir a uma igreja. Não, hoje eu estou sentindo que eu preciso andar com Deus. Não, hoje eu estou sentindo que eu preciso mais de Deus. Não é a questão de você sentir. Não é nem opcional, nem uma questão emocional. É uma questão de obediência, é uma questão de decisão, é uma questão racional. Quando a nuvem se levantava, acabou, todo mundo desmontava o acampamento e caminhava. Eu estou na sua jornada. Quando sei que Deus está na minha jornada? Quando Deus está guiando a minha vida. Olha Deus guiando a vida deles. E isso foi durante 40 anos naquele deserto. Deus sempre guiando. Mas vamos lá. Veja, por favor, verso de número 35. Quando eu sei que Deus, meu querido, está na minha jornada. Quando Deus está presente na minha vida. Mas não de qualquer forma. Dá uma olhada, por gentileza, o verso de número 35. Verso de número 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, olha que coisa interessante. Verso 34, aparece a palavra tabernáculo. Verso de número 38, aparece também a palavra tabernáculo. E a Bíblia diz que Deus o quê? Enchia o tabernáculo. O tabernáculo é como uma igreja, um lugar para se encontrar com Deus. O tabernáculo era uma estrutura que os israelitas construíram para a adoração. Depois do êxodo,
entre os versos de número 30, versos 25 até o verso número 40, Deus vai dando as instruções até que eles constroem o tabernáculo. Apesar de ser muito luxuoso, essa estrutura era completamente portátil. Toda vez que os israelitas mudavam o seu acampamento de lugar, o tabernáculo mudava com eles. Por ser portátil, o tabernáculo também servia como símbolo do que Deus, o símbolo de que Deus andava no meio de Israel. Olha que coisa. O tabernáculo era diariamente usado como meio em que o povo se relacionava com Deus. Incenso e outras coisas eram oferecidas a Deus juntamente com oração e louvores. Deus também estabeleceu dias específicos, como o dia da expiação, quando o povo e os sacerdotes fariam ofertas especiais e os sacrifícios especiais para Deus. Contudo, meu querido, o tabernáculo era um lugar para o povo se encontrar com Deus. Olha que coisa interessante. O Enoque trouxe um negócio para mim aí. O ar-condicionado está desligado, né? O tabernáculo era um lugar para o povo se encontrar com Deus. E uma coisa interessante é que o texto diz que Deus, ele enchia o tabernáculo. Agora, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Vamos lá. Pedro escreveu a segunda carta, capítulo 1, verso 13. Pedro vai dizer assim: contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória. Pedro está dizendo o seguinte: nós somos o tabernáculo de Deus. Não tem mais uma nuvem sobre a minha cabeça. Não tem mais uma nuvem sobre a tenda. Não tem mais uma nuvem sobre a igreja. Mas tem a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Agora veja, meu querido, eu estou na sua jornada. Não só guiando a sua jornada, mas eu estou enchendo você na sua jornada. Não faz sentido construir apenas o tabernáculo. O tabernáculo não era para enfeite, para enfeitar. O tabernáculo não estava ali como uma obra decorativa. O tabernáculo estava ali, porque Deus estava presente no tabernáculo. Por isso, eles tinham a plena certeza que Deus estava na jornada, porque eles viam a presença de Deus no tabernáculo. Sabe quando é que eu sei que Deus está na minha jornada? É porque Deus está me guiando. Eu sei que Ele está na minha jornada. Sabe quando é que eu sei? Eu sei porque Deus está nos momentos mais difíceis, me sustentando e me enchendo na minha jornada. Por isso Ele está dizendo assim, para o povo de Israel:
eu estou na jornada de vocês. Sempre estive e continuo na jornada de vocês. Mas vamos lá. Em terceiro e último, quando sei que Deus está na minha jornada. Quando Ele mantém a chama acesa na minha vida. Dá uma olhada, por favor, no verso de número 38. O verso 38 diz assim: de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite, havia o quê? Sobre fogo. Todo mundo via o fogo de Deus. Toda a casa de Israel via o fogo de Deus. Sabe quando é que eu sei que Deus está na minha jornada? Ele vai me guiando. Ele vai me enchendo da sua presença. Mas Deus vai colocando fogo na minha vida. Sempre mantendo a minha vida acesa. É interessante essa questão. Porque quando o autor de Hebreus escreve, ele diz assim, no capítulo 12, verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ora. Porque de repente a gente fica pedindo fogo de Deus do céu, de repente está pedindo para consumir a sua vida. Quando Elias orou a Deus, diante dos profetas de Baal, ele pediu fogo do céu e o fogo consumiu o quê? O holocausto. Agora é interessante essa questão, porque a Bíblia diz que quando os 2 discípulos saíam de Jerusalém para Emaús, e Jesus vai caminhando com aqueles 2 discípulos, numa certa altura, eles sentam, tem um momento de refeição, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus e ele desaparece. Um diz assim para o outro: quando Jesus andava com a gente, ele colocou o que no nosso coração? Fogo. Porque o nosso coração o quê? Ardia. E olha, meu querido, a Bíblia diz sobre a igreja de Laodiceia, não era uma igreja fria, também não era uma igreja fervorosa que havia o fogo, mas era uma igreja morna. Por isso o autor diz lá que Deus fala: vou vomitar-te. Agora, quando a gente pensa nisso, a Bíblia diz que Jesus falou assim, em Mateus capítulo 3, entre os versos 11 aos versos 12: eu vos batizo com água. João Batista, se dizendo naquele momento do batismo de Jesus, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o que? Vos batizará com fogo. Toda a casa de Israel viu fogo de noite. E de alguma forma, aquele fogo no acampamento tocava suas vidas. Por isso, em todas as suas jornadas, Deus guiava, em todas as suas jornadas, Deus enchia, em todas as suas jornadas havia fogo de Deus. Agora, olha só, meu querido. A Bíblia diz que em Pentecostes, quando Deus derramou o seu Espírito, Ele veio como fogo sobre a vida da sua igreja.
Como vai a sua jornada? Quem está guiando a sua jornada? Eu estou na sua jornada. Mas eu não estou na sua jornada de qualquer forma. Eu estou na sua jornada de maneira que a sua jornada vale a pena. Eu estou na sua jornada enchendo você. Eu estou na sua jornada sustentando você. Eu estou na sua jornada trazendo fervor na sua vida. Eu estou na sua jornada trazendo fogo sobre a sua vida. Eu estou na sua jornada. Agora eu fico olhando, meu Deus do céu. Por que a nossa jornada não tem um fogo? Por que a nossa jornada, como diz a narrativa, eles viam a glória de Deus enchendo o tabernáculo? Por que não vimos, não presenciamos, não experimentamos Deus enchendo o nosso tabernáculo? Quem sabe, meu querido? Talvez porque Deus não está guiando a sua vida. Porque Ele disse assim, no final do livro, eu vou estar em todas as suas jornadas. Então a nuvem levantava, eles levantavam. A nuvem parava, eles paravam. Era Deus guiando as suas vidas. Como vai a sua jornada? Porque eu estou em todas as suas jornadas. Mas eu não estou de qualquer forma. Eu estou enchendo, eu estou guiando, eu estou trazendo fogo, mantendo sempre a vida acesa. Como vai a sua jornada? Vamos orar?